No dia 6 de junho acontece a lunação no signo de Gêmeos, trazendo a energia para o dinamismo, para trocas, para conexões, para levar e trazer as mensagens e muitas outras influências. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E a Lua tem uma grande importância para a astrologia porque é nos seus movimentos que se baseiam todos os ciclos, né? Quanto mais a gente entender da Lua, das fases, o que cada uma delas precisa trazer de diferente aí para a gente aplicar, melhor vai ser para a gente entender os ciclos entre os outros planetas, né? Os ciclos maiores. A partir do momento que a Lua encontra com o Sol, ela vai receber ali o potencial e distribuir ao longo aí dos 27, 28 dias que durar a lunação. Então é muito importante entender que aquilo que a Lua representa, por exemplo, o campo emocional, precisa ser muito trabalhado porque ela tem essa importância de colocar tudo em movimento, de causar os fluxos segundo a astrologia. Na fase nova, onde é a energia para iniciar coisas ou para aplicar essa energia para aquilo que já estava em desenvolvimento, vale também considerar que a Lua não está visível no céu, a gente não enxerga ela no dia da Lua nova e ela só vai aparecer de volta daí a 2, 3 dias. Só que quando ela aparecer, vocês já vão notar que ela já está crescendo, né? Que ela não fica nova até o dia do quarto crescente. Então é importante ter isso em mente também. Acontecendo no signo de Gêmeos, a gente tem que ter um fluxo maior de dinamismo, de troca de informação, de conexões, de levar e trazer as mensagens, né? É um signo que tende à dualidade. Então, hora a gente experimenta um fluxo, hora a gente experimenta outro fluxo, e isso vai alimentando a energia dessa lua nova, aquilo que precisa ser plantado e trabalhando a partir daí. Para isso é preciso entender que o signo também é racional, é do elemento ar, talvez o mais ar de todos, né? Onde circula o maior fluxo, é mutável para criar condições para que algo novo se estabeleça. Então essa lua nova em Gêmeos vem antes da lua nova em Câncer, onde vai se iniciar uma nova fase aí no período anual. Mas a gente fala isso em outro vídeo. Vou deixar aqui também o vídeo do momento que o Sol ingressou em Gêmeos, para quem não assistiu poder entender um pouco mais desse signo. Então essa é a fase que a gente está recebendo os potenciais, né? Trabalhar conforme a energia de Gêmeos vai ser importante e também vocês vão ver na mandala o que mais está desenhado ali, porque a coisa não vai ser tão simples assim, mas eu já vou falar, fica aí. E o que mais a gente precisa considerar? Agora, bem rapidinho, vamos às datas deste ciclo. A lua nova vai acontecer no dia 6 de junho, onde começam os potenciais. O quarto crescente já no dia 14, então a gente já vai começar a trabalhar com essa energia para desenvolver a partir dessa data. A lua cheia, a colheita, o auge está marcado para o dia 21 de junho. Então a gente tem até lá para trabalhar, para trazer os resultados dentro daquilo que é possível nesse ciclo. O quarto minguante vem no dia 28 de junho e uma fase nova, né? A lua nova em Câncer vai acontecer no dia 5 de julho. Então essas são as datas aí que a gente tem para trabalhar. E agora pega a pipoca, senta confortável aí, assiste quantas vezes for necessário, porque chegou o momento da gente ver todas as mandalas das fases, né, de lunação. Compartilhe também esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Lua formam um aspecto de conjunção que para a astrologia marca a fase nova, né, da lunação. Então iniciando uma nova lunação. Acontecendo no dia 6 de junho, às 9h37 do horário de Brasília, né? Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Acontecendo no signo de Gêmeos, então a gente tem que trazer todo o dinamismo, procurar liberdade, né? Trocar as ideias, os contatos, esse fluxo, né? Essas pontes. Quem são as pessoas com que a gente pode contactar? O Gêmeos, ele faz as pontes, ele é o signo que leva as informações. Então a gente pode aproveitar nesse sentido o que está começando nessa lunação e que pode ser beneficiado a partir dessa energia. Eu tinha mostrado essa mandala no spoiler da lunação em Touro, né? Quem viu, né, ficou ali animado muitas vezes porque eu falei que a Vênus estaria fazendo conjunção beneficiando essa lunação. E de fato vai. Só que para
olhos mais atentos, né? E eu não falei isso no vídeo, mas tá aqui, ó, o Saturno a 18 graus, formando a quadratura com esse stellium bonito aqui. Então, aí muita gente já fica, não acredito, eu achei que ia ser tudo muito bom e não sei o que, agora você me fala desse Saturno aí, e de fato pode ser positivo, né? Aqui no canal eu não encaro Saturno como grande maléfico, como as pessoas viam na Idade Média, né? Ou na astrologia tradicional ele ainda é encarado assim, mas a gente encara como um grande professor. A partir do momento que a gente trabalha com essa tensão, com esse incômodo, e tudo que estiver sendo plantado nessa fase, né, seja em projetos que já estão em andamento, seja em empreendimentos novos, precisa carregar também essa energia com o Saturno, da quadratura aqui, da tensão. Não dá para fugir dela. Não é de grau exato, muita gente está assim, te peguei, não está exato, mas 2 graus, gente, 2 graus para um stellium de Sol, Lua e Vênus não é nada. Então a gente pode falar que tá exato sim. E mais, daqui uns dias eles vão formar a quadratura exata, né? Eu mostrei isso inclusive no vídeo que eu falo da conjunção de Sol e Vênus. Aqui então a gente tem que aplicar mais uma vez as energias de Saturno e não tem como fugir disso. Então vamos lá, né? O mantra de Saturno, qual que é? Responsabilidade, né? Respeitar o tempo, fazer as coisas dentro daquilo que é possível, dando o seu melhor sempre, buscando concretizar resultados inquestionáveis, mas também lidando com a sensação de restrição e de limitação. Então, nesse momento, nesse dia que a gente já não tem a Lua no céu, né? Porque na fase nova a Lua não fica visível, questões aí de posicionamento que ela tem com a sombra da Terra, e a gente já tem essa sensação de perda de referencial, e o Saturno vem ali com a sensação, né, dando ali um toque rigoroso, um toque de restrição, que pode ser que a gente sinta isso e fale, não sei, essa alunação aí, não sei, né, nos temas, a Vênus, será que a Vênus vai ser suficiente para segurar essa barra aí do Saturno, se a gente não usar ele favoravelmente? É uma questão que tem que ser pensada, porque aqui também a Vênus beneficia essa alunação. Tudo que a gente plantar, seguindo a energia de Saturno, continuar trabalhando com o benéfico, né, com a pequena estrela da sorte, tende a dar frutos positivos sim. Esses frutos vão depender de quão saturnina a gente foi. Então não tem como fugir disso. Mas que pode com certeza resultar em coisas muito positivas sim, seguindo as etapas, o planejamento, né? Não, em hipótese alguma, querer cortar atalho e também achar que colocar a força, vamos trazer a clareza do Sol, vamos usar o racional nesse período, né? Porque é um período total de lógica, de raciocínio e tudo mais. Por incrível que pareça, o planeta mais subjetivo que a gente tem aqui é o Saturno, que está passando em Peixes, né? Não é que Saturno seja subjetivo, mas o signo de Peixes traz o elemento água, então acaba obrigando o Saturno a lidar com essa subjetividade. Mas se a gente fosse olhar por esse stellium, a gente está num período puramente racional, intelectual. Então as relações, como eu falei no vídeo anterior, podem sofrer muito. Por isso é importante também trabalhar nesse sentido, né? O Gêmeos ele vai fazer a gente olhar para os dois lados, vivenciar os dois lados, para aí sim a gente chegar à conclusão de onde a gente deve estar ou não. Mas é importante que isso tudo seja, né, com o toque benéfico da Vênus, mas principalmente com a energia rigorosa do Saturno. E o que tende a dar frutos, né? Mais uma vez vou lembrar, pode ser um desafio para as relações, que a Vênus está aqui também, mas pode ser muito positivo do ponto de vista financeiro para alcançar resultados duradouros. Quando isso vai dar frutos, aí é o teste do tempo, né? Provavelmente os primeiros resultados quando a Vênus fizer oposição a Saturno, lá para setembro. Então vale a pena também entender esse lado. Mas dentro da alunação aqui, a gente precisa nos próximos 27, 28 dias aplicar essa energia. O ascendente cai em Leão, mostrando que também precisa ter coragem, garra, animação, festividade. Comemorar, celebrar é muito importante, mas também trazer o brilho, né, para isso. O brilho a partir do Sol em Gêmeos, que é onde ele está passando, mas é importante também que neste momento tudo que for plantado seja plantado com entusiasmo,
com essa perspectiva de que pode germinar, né? E que é muito positivo se a gente souber trabalhar isso. Chamar atenção no momento certo, não é na fase nova, né? Para quem segue aqui já entendeu isso. E também usando a energia de Saturno. Lá no meio do céu, a bússola está o signo de Touro, pedindo que a gente continue trabalhando com um senso de praticidade, objetividade, resiliência, persistência, buscando estabilizar o máximo aquilo que for plantado. Mais uma vez, energias fortes do elemento terra. Está sendo esperado de nós que a gente consiga mostrar isso de forma muito segura, de forma muito prática, de forma muito objetiva, mantendo os 4 pés na realidade, né? Do touro não tira o pé do chão. Então tá sempre ali em contato com o solo, que traz segurança, mas também mostrando o quanto a materialidade, né? O quanto esse senso de realidade vai ser importante aí para o início dessa alunação. Vamos seguir agora para a fase crescente para a gente ver como que isso começa a desenvolver. Aí a gente chega na fase de quarto crescente, no dia 14 de junho, às 2h18 do horário de Brasília, né? Então, na madrugada, a gente vai ter o aspecto de quadratura, que para a astrologia marca a fase de lua crescente, acontecendo no signo de Virgem, né? A lua a 23 graus, o sol também a 23 graus. Sol agora com conjunção com Mercúrio e ainda com a Vênus, né? Então, a gente segue com a energia benéfica da Vênus, aproveitando os potenciais desde que tenha sido plantado conforme que estava desenhado lá na mandala da fase nova, né? Mas aqui a gente pode ter a comunicação, as ideias, as trocas, né? Mercúrio que rege tanto Gêmeos quanto Virgem, então é muito presente nessa mandala. É muito importante vai ser muito importante os temas de Mercúrio neste momento aí da fase crescente. A Lua passando em Virgem, vale a pena lembrar que se torna apegada demais aos detalhes, né? A ideia de servir, a ideia de consertar as coisas, consertar inclusive o emocional que a Lua representa. Então, traz também uma insegurança nesse sentido. Por isso que eu falei, se não tiver muito bem plantado, conforme a energia de Saturno, estava desenhado lá na mandala da fase nova, muito provavelmente chega aqui e começa a balançar no momento que não é para isso. O momento do quarto crescente, a gente já tem que estar com o curso firmado, né? Dentro daquilo que a energia vai ser empregada. Então, na fase nova, planta, começa o desenvolvimento e agora, né, é seguir com o que foi desenvolvido até aqui. Mudar nesse momento coloca em risco o resultado que vem daí a 7 dias. Então, é muito importante seguir com essa energia. E a Lua em Virgem se torna muito crítica, né? Apegada aos detalhes, foca muito naquilo que não está funcionando, quer consertar inclusive o emocional. O emocional é algo mais subjetivo, não é do elemento terra, pessoas não são máquinas, então não dão defeito, não tem como ser remanufaturadas, vale sempre lembrar. Mas esse apego de Virgem, de aprimorar, de consertar, ele pode ser muito favorável para os temas que estiverem em andamento, porque traz um olhar também analítico. Então eu falei, a gente já tem que estar com o curso firmado, mas se caso não tiver, pode ser que seja possível usar essa força analítica para identificar alguma coisa ali que não está tão bem assim posicionado. Só que isso não pode balançar, né, colocar em dúvida todo o processo que estava em andamento, porque é o momento de seguir para cima, né? Seguir para o auge. A gente não tem como parar aqui, ou até tem, mas aí pode ser que nesta alunação não deu o resultado que estava esperando ali. Lembrando que eu sempre falo que tem que caber num período aí de 27, 28, no máximo 29 dias para a gente trabalhar com a energia da alunação. O que a gente tem aqui? A gente ainda tem a oposição de Lua-Saturno. Saturno é 19 graus, Lua 23 graus. E continua também o Sol sobre a influência forte ali da quadratura, formando uma quadratura T. Então a gente vê que se não colocar o Saturno desde o início, chegar aqui, muito provavelmente vai minguar o resultado. Porque vem com essa dúvida de Virgem, vem com esse questionamento, e se ainda não tiver muito feito com excelência, dado o seu melhor sempre, o Saturno vai segurar a onda aí, vai restringir os resultados mesmo. Então é por isso que tem que ter o trabalho, desde o início, de usar essa energia de Saturno.
Tem também um trígono com Urano, né? Lua e Urano, sugerindo que pode ter coisas imprevisíveis vão surgir nessa fase e que elas podem ser mais facilmente trabalhadas. Só que para isso é preciso tomar a iniciativa. Aqui é uma tensão, aqui é uma tensão, aqui é uma tensão. Então a gente não consegue fugir dessa parte, né, desse incômodo aí que a oposição é a quadratura, essa quadratura T, né, que foca aqui no Sol. Então o brilho do Sol é indispensável, principalmente porque tem um outro espelho aqui nesse momento, mas a gente não consegue ignorar esses pontos aí durante a lunação. Só que aqui está um potencial também de romper com essas limitações. Mas para isso é preciso tomar a iniciativa, dar os primeiros passos para garantir que os resultados não sejam, né, atrapalhados. O ascendente está ali, o signo de Áries a 26 graus, com a Áries conjunta. Então a gente vai ter que incorporar a ousadia, o pioneirismo, a independência, iniciar dentro da fase de crescimento. É confuso, né, às vezes, mas é assim mesmo. Pode ser que se inicie essa nova etapa. Pode ser que dentro dessa etapa inicie uma outra etapa, né? Tudo são etapas, tudo são ciclos. Mas aqui pode também trazer um entusiasmo novo para a gente lidar com essa questão toda que eu falei da Lua em Virgem, porém com a Áries aqui. Então a gente tem que falar também das discórdias, de semear as intrigas, né? Os desentendimentos que podem afetar o campo aí das relações, porque a Vênus também está fazendo um sexto, né? O Sol, esse estélio aqui, na verdade, está fazendo um sexto com Áries. Então é muito importante que na essência, no pensamento, nas relações, nos temas que a Vênus representa, também seja considerada essa força de discórdia de Áries aí, porque isso tudo tende a influenciar nesse momento da fase de quarto crescente. E como se não bastasse, né, a Lua caminha também para sua oposição com Netuno. Então as miragens, as ilusões, as fantasias, realmente esse quarto crescente aí é muito, muito desafiado, né, para que continue desenvolvendo. Tem muitas forças fortes e maiores, né, movimento de Saturno, movimento de Urano, movimento de Netuno, movimento de Áries, está além da nossa compreensão, né? São transpessoais, a Áries até além disso, tem que ter os radares ligados a 1000% trabalhando o Saturno aí a cada instante dessa etapa de quarto crescente. Vamos ver agora como o auge vai acontecer, o que vai estar desenhado lá no momento do auge. Bom, essa então é a mandala do momento da lua cheia, né? O auge aí desse ciclo acontecendo no dia 21 de junho, né? Portanto, a gente já está oficialmente no inverno, que começou no dia 20 esse ano, às 22h07 do horário de Brasília. Mapa mais uma vez aqui para contagem. Sol a 1 grau de Câncer, isso mesmo, já mudou. Nós já não estamos mais falando da influência de Gêmeos nos temas solares. Agora a gente tem o Sol em Câncer e a Lua em Capricórnio. Muita gente já vai começar a rir nessa hora, porque Capricórnio é o signo regido por Saturno. Nós vimos o Saturno na fase de início, nós vimos o Saturno no quarto crescente e agora o signo que ele rege está na fase cheia. Então, o que se desenhava como uma lunação muito positiva por conta da Vênus depende praticamente 80% da energia de Saturno. E Capricórnio, né? A Lua se torna mais um signo de terra, a Lua se torna mais fechada, né? Tende a erguer em torno de si muralhas. Então essa exposição aqui não é uma exposição animada de um leão, de um signo que é festivo ali na fase cheia. Essa exposição é uma exposição mais centrada, ela tende a ser mais disciplinada. Ela pede isso, ela pede que seja de forma ordenada, com uma ambição de manifestar os resultados que foram plantados lá na fase nova, mas que precisa ter sido feito com planejamento, com estrutura, com responsabilidade, respeitando o tempo, né, dando o melhor de si, focado com a ambição de concretizar de fato os temas dessa fase. E a Lua passando em Capricórnio, ela traz uma espécie de uma necessidade de controle. Então ela se fecha em torno de muralhas, constrói um castelo em volta daquilo que sente para se blindar, para ter a falsa sensação de que está controlando neste momento. E a gente vê que a oposição, né, que marca aqui para a astrologia a fase cheia, traz o auge, o signo que a Lua rege,
que é Câncer. O Sol passando em Câncer, irradiando uma necessidade maior de empatia, de sensibilidade, temas mais subjetivos, e a Lua, no entanto, está lá fechada em torno de Capricórnio. Ou seja, aquilo que não foi plantado com a energia de Saturno vai balançar, vai talvez não dar o resultado esperado. Mas a fase cheia, né, que eu chamo de colheita de resultados, não quer dizer que já manifestou, mas que para manifestar é preciso aplicar essa energia do Capricórnio nos objetivos, nos empreendimentos. Vai ter que ter sensibilidade, vai ter que ter empatia, vai, mas também vai precisar trabalhar com essa energia rígida aí de um signo que é mais voltado para a austeridade, né? Tá muito preocupado com ordem, com controle, com manifestações, com concretizações. É como se fosse a construção do resultado. Então, se não veio como estava esperando, ainda pode ser construído nesse sentido. Mais uma vez a gente vê aqui que o Sol está conjunto a Vênus, formando oposição. O Mercúrio eu não vou considerar, já está afastadinho ali, pelo menos da Lua, né? Aqui ele ainda permanece. Isso pode ser benéfico porque esse toque de Câncer a partir do signo de Câncer, e aí eu vou falar mais a respeito do signo de Câncer para trazer um entendimento maior, mas é sensibilidade, empatia, é mais subjetivo, tem muita relação com a memória, esse eixo Capricórnio, Câncer, ele fala muito sobre questões tradicionais, questões de ancestralidade, de raízes, de bases, e tudo isso vai estar sendo irradiado pelo Sol para que nessa fase a gente tenha o resultado. Então, se a base, qual que era a base, né? A base é uma base saturnina. Se ela estava muito bem plantada, é muito provável que os primeiros resultados venham. Só que aí não vai ter aquela, nossa, que satisfação, porque a Lua vai estar passando em Capricórnio, vai estar assim, que bom, deu tudo certo, né? É uma empolgação contida nesse período, mas que ainda assim pode trazer coisas positivas. E a gente ainda tem que considerar a influência de Netuno tanto para o Sol quanto para a Lua, né? Formando aqui quadraturas dos dois lados. Então, essa energia do elemento terra, ela pode ser suavizada, prestem bem atenção no que eu vou falar, ela pode ser suavizada, né? Toda essa exigência do Saturno pode ser suavizada pelo Netuno, que vem com o amor incondicional, com o transcendente, com o fantástico, né? Com um reino quase infinito de possibilidades, desde que a gente não se perca nas miragens, a gente não deslumbre e a gente não se deixe levar pela vontade de escapar, de fugir, de se esconder, ou de se entorpecer, de se inebriar nessa energia que é enganosa ali, que pode manifestar tanto para um lado quanto para o outro. Então tem que manter também um pouco o pé na realidade. O ascendente cai a 5 graus de Peixes, também traz mais uma força do elemento água para trabalhar essa rigidez toda, né, que teve aí durante esse período, durante essa lunação. A Vênus está passando em Câncer também, então a gente já consegue ter um olhar mais empático, mais sensível para os relacionamentos em geral, e o ascendente em Peixes pede que a gente incorpore tudo isso também. Uma empatia, uma compaixão, lembrando que aqui também pode trazer a necessidade de fuga, de escapar, né, de sair da realidade, de se alienar, o que coloca em risco os resultados. O desenvolvimento seguinte dessa fase, né, é mais uma quadratura T desenhada aqui, então tem que ter, né, o máximo de tensão, os radares ligados a 1000% para que garanta os resultados. Lá no meio do céu, a bússola 5 graus de Sagitário, então vamos enxergar ao longe, vamos atirar essa flecha ao longe, vamos compensar a falta de animação que a Lua vai ter com essa empolgação do Sagitário, com esse otimismo, com essa fé, continuar acreditando, né? Vai ser muito importante. A gente está falando de uma alunação marcada por Saturno, então a crença naquilo que a gente está fazendo pode não vir com tanta facilidade, mas no momento dessa lua cheia, a gente pode aplicar isso, desde que a gente não fique míope, desde que a gente não se entregue a uma fé muito cega. O Júpiter está passando em Gêmeos, trazendo toda aquela profusão que eu falei no vídeo do ingresso, então vale a pena ter atenção a todos esses detalhes aí, para que a gente não só tenha o resultado, mas também siga ali naquilo que for necessário até o quarto minguante. Já o quarto minguante acontece no dia 28 de junho, né, às 18h53 do horário de Brasília, no signo de Áries. Então a Lua já está em Áries a 7 graus, o Sol a 7 graus de Câncer, né, formando a quadratura minguante, que marca a fase de quarto minguante para a astrologia. E aí,
a gente já traz uma lua diferente, né? A gente falou de uma lua muito dos signos de ar, de terra, e agora a gente cai no signo de fogo, pedindo que o Áries, que é um signo para iniciar / finalizar coisas. Então, aqui na fase de introspecção da alunação, que é aquele momento que a gente se recolhe um pouquinho dentro do que é possível no mundo de hoje, a gente se recolhe para fazer análises, né, para ver o que deu certo, o que não deu. A gente fica mais voltado para dentro. Vocês já perceberam isso durante a fase minguante? Né? A gente vê aquele quarto minguante lá no céu, já dá aquela sensação de que a empolgação já passou e que as coisas começam a ter um toque menos animado. No signo de fogo, o Áries vai trazer também essa força que a gente precisa para muitas vezes cortar com aquilo que não deu certo, eliminar aquilo que não deu certo, vai ser muito importante aí, principalmente porque a gente veio de uma alunação muito marcada por Saturno, né? Uma alunação que foi praticamente saturnina, né? Até mais do que a Vênus que estava lá na conjunção. Agora a gente tem que buscar a independência, buscar olhar esses temas com coragem, com ousadia, para a gente trabalhar também essa parte de finalização, que é o momento que a gente deveria voltar mais para dentro, como eu falei, e também fazer as análises daquilo que precisa ser mantido, aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que não presta mais, o que tem que dar lugar ao novo aí. E o Áries traz esse sentido do corte, né, daquilo que precisa ser rompido ali, eliminado, porque o signo de Áries começa um novo período, mas também termina o período anterior. Então, se a gente pensar na Lua, ela deu a volta na mandala toda, né, na eclíptica toda, e agora ela retornou em Áries, terminando a sua volta. Então, Áries é o corte, é o momento ali que algo tem que acabar, né? A gente já tem que estar de olho na próxima alunação, e daqui a pouco a gente vai ver o spoiler, mas para que essa alunação seja aproveitada com o que quer que seja que esteja desenhado lá, a gente precisa ter cortado com o que não deu certo nesse período. Então é sempre essa visão, né? O ciclo começa a se fechar, a gente tem que eliminar, tem que jogar fora, ver o que não presta, enfim. E também a Lua continua uma quadratura com Vênus. Por mais que o Saturno tenha prevalecido, que é o Saturno, é indiscutível, a Vênus está formando também uma quadratura com a Lua nesse momento. Então é uma tensão, é um incômodo, mas é uma tensão que pode trazer uma suavidade aí nesse momento, porque ainda assim é a Vênus, né, a pequena estrela da sorte. Ela está caminhando por um trígono com Saturno, então ela não está totalmente livre ainda, mas não é pelo menos uma tensão, né? Ela já está mais sensível, empática, o que pode ter ajudado aí. Só que ela tem um sextil com Marte, né? Então o Marte que rege Áries pode trazer para essa Vênus a impulsividade dela achar que vai dar tudo certo, né? Um otimismo ali, acreditar nessa boa sorte que eu estou falando, favorecendo os temas da Lua e deixar passar a oportunidade para finalizar aí direito, né? Fazer essa limpeza. Ela também tem um sextil com Plutão, sugerindo que a gente tem que ter feito mais uma ênfase, né? Na limpeza, na purga, em jogar fora aquilo que não presta, né? Um sextil também com Júpiter, que pode ajudar. Então são várias energias atuantes aí nesse quarto minguante. O Júpiter, né? Um Júpiter em Gêmeos, que está lidando ali com o seu exílio da melhor forma possível, trazendo um monte de ideias, trazendo aquele fluxo aumentado ali de circulação dinâmica, e que isso tende a afetar também o campo da Lua em Áries nessa fase de quarto minguante. Porém, a gente vê que tanto com a Vênus, que tem uma quadratura em um sexto com Júpiter, tende a beneficiar essa fase da alunação. Se a gente fizer as limpezas e se a gente não for muito impulsivo para já achar que vai dar tudo certo, tomar as atitudes ali de qualquer jeito, o que pode prejudicar não é porque a gente está na fase de finalização que a gente não está ainda trabalhando nos objetivos dessa fase. Porque a vida não funciona assim, né? Quem dera se fosse assim, então agora eu tenho que finalizar, então eu vou dar fim a tudo. Às vezes está começando coisas aqui, o que não impede de começar coisas novas, mas essa energia precisa ser compensada de alguma forma, né? Então tem que ter coragem, ousadia, buscar a independência para fazer essas análises, para voltar para dentro de si. Às vezes tem que dar um tempinho aí no social para conseguir ouvir essa voz interior, silenciar ao máximo o mundo externo para conseguir entrar em contato, aproveitar esses potenciais benéficos nessas energias que têm uma importância, tem uma força menor de um sextil com Plutão, mas a quadratura com a Vênus está bem, ela está distante, né, 7 graus,
mas ainda é muito pouco para a Lua e Vênus, né? E continuar trabalhando com a sensibilidade aí para finalizar nesse período aí. Vamos ver agora como vai começar a próxima lunação, o que a gente pode esperar. Então essa é a mandala da próxima fase nova, né, que vai acontecer no dia 5 de julho, às 19h57 do horário de Brasília, a lunação em Câncer, com Sol e Lua a 14 graus, né, em conjunção ali, dando início a essa nova fase, um sexto com Marte, um trígono com Saturno. Então a gente já vê aí que é uma lunação que pede mais sensibilidade, mais empatia, né, que pode trazer uma certa insegurança também, mas mexe muito com questões de ancestralidade, de memória, de bases, né, daquilo que são as raízes, familiar, tradicional, e a gente vai ver esses temas trabalhados aí durante essa lunação. Mas o principal aqui vai ser trazer essa força de Câncer, que é o signo que a Lua rege, então a Lua vai estar no seu domicílio, para favorecer aí as próximas, né, a próxima lunação, o desenvolvimento de tudo isso, o que a gente vai analisar melhor nessa lunação aí. Então é isso tudo que a gente tem que considerar, né, durante essa fase de lunação. Vamos aproveitar os potenciais, usar as energias favoravelmente naquilo que for possível e trabalhar ao máximo aí para garantir os resultados do período. Bom, vocês viram nas mandalas, né, que ficou difícil a gente negar que há uma presença marcante e incômoda nessa alunação, que é o próprio Saturno. Tudo que for feito desde o início, né, desde a fase nova, precisa ter a energia de Saturno. O mantra de Saturno, como eu falei, né, responsabilidade, fazer por etapas, fazer com paciência, respeitando o tempo que não é nosso, colocando o seu melhor, dando o seu melhor sempre para garantir a excelência e garantir a manifestação de resultados que dificilmente vão ser abalados pelo próprio Saturno. Ele tem um punho de ferro, então vale a pena a gente entender. Se a gente achar que vai colocar energia contra, que vai vencer o Saturno na força, a gente só vai se desgastar a ponto aí de ficar paralisado, sem energia, para aí sim começar a aprender. Então, porque a gente já não vai direto para isso, né? Vamos colocar como aprendizes da vida, entender as lições, trabalhar essa alunação com o máximo de calma possível, sem as impulsividades como aparece ali no quarto minguante, né, do Marte com a Vênus. Então vai ser importante, mas o principal é estruturar, planejar e executar etapa por etapa, colocando o seu melhor sempre. Vale lembrar que o Saturno está passando em Peixes ainda e pode trazer uma sensibilidade, um amor incondicional, favorecendo que a gente tenha um entendimento maior, porque às vezes parece que a cobrança é só sobre a gente, que tudo é uma responsabilidade nossa, né? Se a gente não alcança os resultados, se não fica feliz, se não ganha dinheiro suficiente, se não é realizado, o mundo hoje parece que coloca tudo na nossa conta. Então você não deu conta, você não fez isso, faltou aquilo, e não é bem assim também. O contexto que a gente está inserido tem uma importância muito grande, tem um papel muito grande nisso, e a gente não pode ignorar isso, porque se a gente está ignorando o contexto, a gente está ignorando a realidade e, portanto, a gente está brigando com Saturno. Ignorando a realidade, a gente cai na armadilha de Netuno. A gente vai para o reino da ilusão, para a fantasia, para o mágico, para o místico, para achar que tudo vai se resolver no milagre e sem precisar fazer as coisas. As coisas acontecem, né? Eu falo sempre aqui que a boa sorte vai acompanhar à medida que a gente está atuando ali para que ela se manifeste. No Astro Libertação, a gente precisa ter consciência dessas energias e principalmente fazer a nossa parte mantendo o pé na realidade. Pode sonhar à vontade. Sonhar é uma coisa deliciosa. Quem não quer sonhar? Mas principalmente trabalho duro, porque é Saturno, ou seja, essa alunação precisa de um trabalho árduo para dar os resultados, para alcançar esses sonhos sem se perder no fantástico. Agora, a energia da Vênus vai ser favorável nesse sentido à medida que a gente aplica essas energias. O Saturno está ali segurando a nossa barra, mas se a gente souber lidar com ele, trabalhar com ele, a Vênus vai beneficiar isso. Traz uma boa sorte, ou traz até uma suavidade ali para os temas que a gente está precisando. Então a gente não tem como ignorar a força do Saturno aí ao longo dessa alunação, até porque a lua cheia vai acontecer no signo
regido pelo próprio Saturno, que mostra que se a gente não estiver trabalhando ali etapa por etapa, os resultados estão ameaçados. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros agora aqui no canal, né, com análises que saem antes para os membros das mandalas, estou disponibilizando antes para quem quiser se antecipar, e também vou colocar algumas análises exclusivas para membros. Então aproveita aí, é menos que um cafezinho, gente, é R$ 4,99, o mais barato. Dá uma olhada lá, ajuda o canal, o que vocês puderem fazer eu agradeço, porque é uma ajuda solidária, e quem não puder, não tem problema nenhum, continue assistindo, compartilhando, comentando, incentivando da forma que puder, porque esse canal só existe por conta do apoio de vocês. Que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.